Ah, ótimo. O índio sumiu de novo. Que droga, cadê ele? Por favor, fala sem gaguejar. A gente tá atrasado. Por muito tempo, as lendas têm sido contadas para nos ensinar lições. Mas se a verdadeira proposta delas forem outra? E se no que nos contas ao redor da fogueira fosse apenas uma versão segura, a história adaptada para que o medo não seja muito grande? Hoje vamos deixar de lado essas versões fofinhas. Vamos explorar as lendas urbanas que se recusam a ser esquecidas. A cada canto do mundo, a história é diferente, mas a sensação que algo a espreita, essa é a mesma em todo lugar. E para começar, vamos para casa. Alif, a bola está com você. Aqui no Brasil, a lenda mais conhecida é a do Saci Pererê. Você provavelmente se lembra dele, o pequeno moleque de uma perna só com um gorro vermelho, que adora pregar peças, esconder objetos e bagunçar. A crina dos cavalos é o nosso brincalhão nacional. Mas quem vive na mata sabe, as traquinagens não são para brincar. Ele está testando você. O Saci é a prova de que a floresta tem vida e que ela tem um guardião que não se importa se você é um intruso. Para nós, ele é um espírito do mal. Ele te irrita, te confunde, ele te leva ao desespero. E se ele te quer, você não pode fugir. Ele vai te perseguir para sempre. O Saci é a prova de que até o nosso folclore tem um lado sombrio. Por muito tempo, as pessoas acreditaram que o terror estava nas lendas e nos contos de fadas. Mas isso, na verdade, foi muito mais assustador que a ficção. A próxima história que vamos contar não é uma lenda, é um caso real. A história de Al McCurdy é um desses casos. Nascido no final do século XIX, ele foi um criminoso fracassado que, depois de ser morto em um tiroteio, teve seu corpo embalsamado. Mas o seu pesadelo não acabou por aí. Por mais de 6 décadas, o cadáver de Emmer foi vendido de mão em mão, exposto em circos, feiras e carnavais. Ele se tornou uma atração. Sua história é a prova de que a nossa própria realidade pode ser mais assustadora do que qualquer conto de terror. E o pior, as pessoas olhavam para ele com medo e repulsa, sem nem sequer saber que o manequim que estavam vendo não era real, e sim um cadáver. Se o terror real pode ser tão assustador, o que dizer de uma lenda que mistura a maldade humana com a história? A próxima história vem de Paris, na França, no século XIV. Reza a lenda que, em uma rua movimentada, existiam 2 lojas lado a lado, a de um barbeiro e a de um confeiteiro. Dizem que os alunos que vinham estudar em Notre Dame começavam a desaparecer. A verdade era macabra. O barbeiro sequestrava e matava suas vítimas, e as passava por um alçapão que levava diretamente para a loja do confeiteiro. A especialidade do confeiteiro? Pastéis de carne. A lenda diz que eles foram descobertos porque o cachorro de um estudante desaparecido não saía da porta da loja, latindo sem parar. E quando a polícia entrou, eles encontraram a terrível verdade por trás da receita. A história foi tão assustadora que a população queimou as 2 lojas e a dupla de assassinos. E agora, vamos para um tipo de terror diferente, um que vem do folclore e do sobrenatural, mas que tem uma profundidade assustadora da cultura do povo navarro nos Estados Unidos. Vem a lenda do Skinwalker. A lenda fala de bruxos poderosos que, através de rituais sombrios, obtêm a capacidade de se transformar em qualquer animal. O preço desse poder é terrível, o sacrifício de um ente querido. O terror do Skinwalker não está apenas na sua forma, mas na sua malícia. Eles imitam a voz de pessoas para atrair vítimas para a floresta. O que você acha que é um amigo perdido pedindo ajuda, na verdade é uma bruxa em forma de animal. É o medo de não saber em quem confiar, aquele uivo à noite que não pode ser de um lobo.
E aqui precisamos fazer uma pausa. A cultura navarro é muito específica. A lenda do Skinwalker não está ligada a nenhuma outra religião. E a história que conhecemos é apenas a ponta do iceberg. Pessoas da tribo navarro já disseram que preferem que a desinformação sobre os Skinwalkers se espalhe para que a verdadeira história nunca seja revelada. E uma coisa ainda mais triste. A maioria das pessoas que o mundo chama bruxas são na verdade curandeiros da cultura navarro, que usam plantas para ajudar a sua tribo. Eu que quero falar do Japão. Dizem que a Tek-Tek é o espírito de uma jovem que caiu nos trilhos do trem e foi partida ao meio. Agora, seu espírito vingativo rasteja, usando os cotovelos para se arrastar, e faz um som horrível de tec-tec enquanto se move. Não, mas é a minha vez de fazer tec-tec. Ah, pelo amor de Deus, mas é a minha vez de tirar Duas, pode parar com essa graça, né? Vocês são duas crianças. Vamos voltar pra parte séria do negócio, por favor? Tá bom, já que voltamos ao normal, vamos finalizar. Vimos hoje que o terror não tem fronteiras. Ele pode estar em uma floresta no Brasil, em um parque de diversões na América, nas ruas de Paris ou nos trilhos de um trem no Japão. O caso de Elmer nos mostra que o terror pode ser real. A lenda dos assassinos ensina a não subestimar o mal. A história do barbeiro e confeiteiro é o reflexo da maldade humana. E as histórias do Skinwalker e da Tek-Tek nos provam que o sobrenatural pode ser muito mais assustador do que imaginamos. A questão é, qual dessas histórias você vai contar na próxima vez que se sentar em uma fogueira?